esse primeiro. Olá, estamos aqui mais um clube de leitura da Carambaia. Hoje aqui num cenário diferente, com uma parceira diferente. Essa é a Ana Lima Cecílio, editora da Carambaia. Nosso astro principal não está aqui hoje. Claro que eu tô falando do Borba, o gato. O Borba hoje não está presente. E o Fabiano Cury está viajando. A gente vai tentar entrar em contato com ele. Ele está na Alemanha. E vamos daqui a pouco chamá-lo para a live e ver se ele entra aqui para conversar com a gente. Podemos tentar já? Já foi. Bom, vamos ver se ele conecta ali. Entrou. Fabiano, na escuta? Entrou com som, tudo, não estou ouvindo aqui. Enfim. Deve estar entrando. Vamos lá. Estamos aqui juntos, dividindo o mesmo fone. A gente tentou inúmeras vezes dividir o fone aqui, mas não deu certo, então a gente fica aqui. Mas tudo bem, a gente se gosta. Fabiano, você chegou aí? Oi, tô aparecendo? Agora sim. Tá. Boa noite. Maravilha, boa noite, boa madrugada, Tudo bom? né? Aqui já é 00:01. Maravilha. Tá na moda esse negócio de fazer live direto do hotel da madrugada, tá, gente? Só você se manter calminha que a gente vai dar certo. Não fica nervoso, Fabiano. Estou arrumando a câmera aqui. Bom, Oi, boa noite. Boa noite para todo mundo. Para mim isso é uma inovação tecnológica bastante surpreendente. Primeiro clube da leitura com transmissão internacional, não é qualquer coisa. Bom, o livro do clube de hoje é O Gabinete Negro, do Max Jacob, que é um autor francês e que eu acho que talvez um jeito bom da gente começar falando do livro é falando um pouco dessa figura, né, Gra? O Max Jacob ele é um nome ainda pouco conhecido no Brasil, mas uma figura muito importante no cenário francês e, sobretudo, do começo do século XX, porque ele era uma das figuras centrais ali do movimento das vanguardas artísticas europeias que se centravam muito em Paris naquela época, os anos 20, chamado Anos Loucos de Paris. E o Max Jacob ele era muito próximo de alguns outros nomes muito conhecidos aqui, como Apollinaire, o Picasso. O Picasso era um dos grandes amigos dele. Ele foi, inclusive, uma das pessoas que ajudou muito o Picasso no começo da carreira, a se lançar. Então, ele era um cara que circulava muito nesse meio artístico. Ele é, sobretudo... Bom, nós lançamos um livro de texto dele, mas ele também de prosa, quero dizer, apesar de ser uma prosa estranha, por isso que eu tenho essa gaguejada, mas enfim. Ele também tem obra de poesia, ele também pintava, enfim, circulava nesse meio. E é um cara que foi muito relevante para o movimento cubista, então ele é considerado um dos teóricos do movimento cubista, ele meio junto com Picasso, com Braque, que acabaram criando esse movimento todo. Estão me avisando aqui que o Pablo Simpson está assistindo, ficamos felizes, Pablo, que você conseguiu, mesmo com um nenezinho em casa, entrar. O Pablo, ele é o autor do pós-fácio do livro, enfim, está por aqui também para quem quiser perguntar. Se ele conseguir responder, porque eu sei que ele está numa situação especial em casa. Conta um pouco de como o livro chegou na Carambaia. Já que o Pablo está aí, porque ele faz parte desse processo. Esse é um livro interessante, a começar porque, diferente de qualquer outra obra que a gente lançou pela Carambaia, porque o tradutor, o Luiz Dantas, ele faleceu em 2008. A gente recebeu essa tradução pronta. E
foi uma amiga nossa que também já fez trabalhos com a gente, a Maria Bethânia Amoroso, que mandou essa dica, falou, olha, tem uma obra incrível, uma tradução do Luiz Dantas que ficou de gaveta, nunca foi publicada, e deu o contato do Pablo, que foi orientando dele, se não me engano. Teve também, não foi do Jorge Colli também? O Jorge Colli, depois a gente entrou em contato, Eu porque o acho que Jorge foram Colli duas tinha... pessoas que entraram em contato Ah, tá. Mas essa eu tinha sobre perdido. Eu sobre sabia essa pelo caminho da tradução. Betânia. É. Uhum. Enfim, o Luiz Dantas, que realmente foi um grandíssimo tradutor, lá, professor da Unicamp, ele tinha feito esse trabalho e nunca tinha sido publicado. Ele estava inédito, ele faleceu em 2008, então essa tradução estava pronta, intacta e praticamente pronta, né? Eu e a Ana, que trabalhamos na edição do livro, é raro a gente chegar com material tão redondo, né? Uma tradução tão bem E feita tão e tão difícil, uma tradução tão difícil, né? absolutamente Cheia de difícil. particularidades. Então, e foi uma coisa toda muito bacana, porque aí, de fato, foi pelo Jorge Colli que a gente teve o contato com a família dele, com os herdeiros, e que falaram, não, vamos doar os direitos de tradução para uma instituição carente. Então, enfim, É o Boldrini, em Campinas, que é uma isso. instituição que cuida de crianças com câncer, de câncer infantil. Então, enfim, tem essa historinha legal de como a obra chegou, que eu queria contar antes da gente entrar no livro mesmo. Eu acho que essa introdução que a Graf fez do Max Jacob, ela é crucial para entender esse livro, porque ele é um livro muito particular, né? E eu acho que muito dele ser tão diferente de tudo que a gente está acostumado, ele não é poesia, não é prosa, não é exatamente um livro de correspondência, ele vem muito dessa convivência do Max Jacob com todas as vanguardas, né? Ele foi muito importante para o cubismo, e eu acho que esse livro talvez seja o que eu vejo de mais próximo de um cubismo literário, né? Se o cubismo é um jeito de você enxergar o objeto por diversos pontos de vista, eu acho que esse livro é uma obra literária cubista, que é uma coisa que não é tão óbvia de se pensar, mas eu acho que faz sentido quando você conhece a biografia do Jacob. Mas Eu gosto de um termo, desculpa te Não, imagina. atropelar, mas eu gosto de um termo que o Pablo usou no Pós-Fácil, que ele fala, isso aqui é um gênero estranho. E é um livro, quando você pega, ele é estranho, ele é difícil de definir, ele é difícil de... Enfim, ele foge dos padrões que a gente está acostumado. Ele foge dos padrões, e isso é notável a cada carta, assim, os comentários, porque são cartas com comentários, mas isso acho que a gente fala um pouquinho mais, mas eu queria só dizer assim, que também é inevitável, quando você começa a ler o livro, essa seleção, de pensar numa tradição francesa de romances epistolares que é muito forte e que são obras muito fundadoras de várias tradições francesas, né? Então, provavelmente isso remonta a mais tempo, mas eu me lembro principalmente do Nouvelle Héloïse, que é um livro muito famoso do Jean-Jacques Rousseau, que é no auge do Iluminismo, onde ele coloca todos os princípios dele sobre educação, sobre a criação do homem, é um livro muito importante que vai influenciar séculos depois, e como isso já é relido e transformado quando tem Ligações Perigosas, do Choderlos de Laclos, que é um romance epistolar que brinca com a questão de ser um livro sobre a moralidade, mas é um livro, na verdade, sobre a aparência e encobrir a moralidade num mundo de aparência. Eu acho que o Max Jacob, nesse livro, ele se preocupa justamente de fazer essa brincadeira o tempo todo, né? Porque ele tem um pouco uma coisa engraçada daquela máxima latina do castigar ridendo mores, né? Que é castigar, mudar os costumes rindo. Então você faz humor para fazer uma crítica dos costumes. Ele faz isso, mas ele tem um fundo de moralidade porque o Max Jacob passou pela conversão pelo catolicismo, né? Depois de ter vivido essa loucura dos anos 20 em Paris, o movimento dele
de conversão é muito importante, então acho que ele tem um fundo cristão. Então, em O várias, Picasso foi o padrinho dele. quando ele se Quando ele se batizou, que é batizou, uma precisava coisa. de um padrinho ali, foi o Picasso, É, que se tornou um dos isso, melhores amigos acho que dele. quando a gente começar a falar das cartas, tem várias cartas que demonstram isso. Quem lê o livro deve ter muito na cabeça, que é o pai dando a bronca no filho, a mulher se separando do marido. Tem várias e várias cartas que tem essa coisa do dar risada, fazer ironia, mas no fundo você está comentando alguma coisa moral que para ele é importante, assim. E, enfim, acho que para entender um pouco mais sobre a estrutura do romance, Fabiano podia falar um pouco, né? Oi, Fabiano. eu acho, assim, pensando, você fez uma análise do que veio antes, e eu penso também na influência que essa obra teve em vários autores, principalmente franceses e italianos, que trabalharam com esses experimentos literários, né? Então, a gente pegar casos mais célebres do Perrec, do Queneau, do próprio Calvino, acho que são autores que estão nessa linha. A gente tem aí gente que depois, que até hoje continua, eu acho que teve uma influência no Brasil, talvez pensando assim, mais recentemente, acho que o Ricardo Lísias tem algumas coisas também nessa, bebe um pouco nessa fonte, né? Então eu acho que esse romance do Max Jacob, ele tem essa transição entre esse passado francês com as obras que você citou, né? E eu acho que é alguma coisa que veio depois. Talvez seja até um experimento bastante radical para o que a gente está acostumado a ver, né? Fazendo a releitura do livro, você percebe essa estrutura que não é um romance epistolar, porque não tem uma narrativa contínua, não há nada que aconteça, os personagens não se repetem, você tem esse comentarista das cartas que não dá para saber direito quem é, mas a gente percebe aqui que tem os elementos que são muito interessantes e que você citou brevemente, acho que é legal a gente aprofundar. Os tipos, né, são tipos muito diversos. Você tem desde uma carta, você falou, de um filho para o pai, você tem uma bula papal, você tem uma carta escrita por uma empregada cheia de erros, não tem nenhuma palavra que não tenha um erro de francês barra português. E aí depois eu até queria falar um pouquinho da tradução, mas é interessante você ver como ele vai experimentando e da dificuldade que é você fazer um texto desse, se colocando na visão no papel de diferentes personagens, né? Então você tem personagens completamente distintos, com estilos completamente diferentes. E de Isso eu acho épocas. genial. E de Sim, épocas, sim, né? épocas, né? Porque Tem cartas antigas, uma carta que foi encontrada séculos depois, né? Uma carta acho que é de 1700 e pouco, aí tem uma outra de 1800 e sei o quê. Então ele vai fazendo todas essas ele vai navegando por diferentes textos, isso é de uma dificuldade brutal, né? E aí acho que o brilhantismo está nesse aspecto, né? De ele estar trabalhando com diferentes registros, diferentes linguagens, diferentes personagens. Ora é homem, ora é mulher, ora é jovem, ora é velho, pessoas de outras nacionalidades. É realmente uma coisa fantástica, assim, como ele trabalha. Acho que essa é a curtição do livro, a questão formal, a estrutura do livro, eu acho que é o grande atrativo, né? Se você, evidentemente, está buscando uma história, uma narrativa linear, não é aqui, né? Mas para quem se Tem até interessa, alguns personagens que vão se repetindo, que você começa a criar ligações e ilações ali, mas não é o. não Mas é. Eu acho que é uma questão formal, né? Mas por isso que eu falo do cubismo literário mesmo, né? Porque ele é um monte de face que muda do tempo, muda na classe social. Eu acho assim, o Danilo mandou aqui falando da carta que o sobrinho quer roubar a tia, que é muito divertido. Eu também ri muito, assim. Mas eu acho que tem
Ele fala, aquela carta que o sobrinho é acusado de roubar a tia, é hilário, eu ri muito nela. Eu ri em vários momentos, assim, né? Eu acho que tem coisas super atuais, e ele tem umas delicadezas, assim, também relendo, deu para perceber. Por exemplo, tem uma carta, que acho que é uma que chama Cartas do Passado, que é de 1788, ou seja, ela é uma carta datada de um ano antes da Revolução Francesa, e é uma querela sobre o reconhecimento da paternidade de uma mulher ali, meio classe, meio mulher da vida, e um conde, e ela está querendo que ele reconheça o filho dela. Assim. Isso, naquele momento, um ano antes da Revolução Francesa, para um francês que está muito acostumado a pensar nisso, assim, é de uma, né, assim, é de uma sutileza de falar o que, que vai acontecer um ano depois. A gente fica brincando de o Twitter do passado, né? O Twitter do futuro, assim, de quem viu. Então, eu acho que isso que o Fabiano disse, esse virtuosismo da narrativa, ele é muito impressionante no Jacob, e para puxar a sardinha para nossa brasa, da tradução do Luiz Dantas, que é uma coisa fenomenal, assim. Traduzir erro é uma coisa muito difícil, né? Assim. Não, eu acho. Eu quis abrir falando da tradução, porque eu acho que essa é uma obra que ganha muito com essa tradução, que assim, já é essa loucura dele escrever o Max Jacob com todos esses registros de linguagem, e eu acho que a tradução ela vai exatamente nessa toada, assim, tem soluções brilhantes aqui de tradução, e que realmente ela vai, eu acho que ela soube, enfim, trazer exatamente esse espírito da obra. Agora, tem uma coisa que a gente ficou de comentar no começo, eu acabei não falando, mas falando da estrutura da obra, assim, nós estamos mais falando da questão epistolar, das cartas que estão ali, mas essa introdução dos comentários, né, que esse é um ruído grande dentro de uma tradição de narrativa epistolar, e o próprio título do livro, né, O Gabinete Negro, que é o nome dado ao departamento ali de uma espécie de censura, né, que existia no antigo regime na França, que era neste chamado, obviamente era um apelido que acho que acabou ficando o nome pelo qual se conhecia, nesse gabinete negro, qualquer correspondência interna dentro da França, interna e externa, obviamente, mas quero dizer, correspondências de um francês para outro era interceptada, as cartas eram abertas e as pessoas liam. E aí ele cria essa figura do comentarista das cartas, que quando você começa a ler o livro, tempista, né? nenhum Você momento tempista, você fica achando que bom, esse aqui é o narrador que está comentando. Mas às vezes ele faz uns comentários que parece ser outra pessoa que está lendo, né? Você não tem, alguns é uma resposta, outros é um comentário, outros é uma análise, alguns E parecem aí até ser... eu acho que fica até uma dúvida se é a mesma pessoa que está comentando. Neste momento, Exato, não eu acho está. que para mim não parece ser, enfim, a leitura pessoal é que ele dá essa ideia assim de que está entrando um monte de gente para ler essas cartas e cada um faz um comentário como se fosse um censor mesmo fazendo comentário, mas que não é, obviamente, esse o tom. E é engraçado que ele está o narrador, enfim, o autor dos comentários, que varia, com toda essa variante, ele sempre é um sujeito preocupado com a moralidade, né? Ele fala coisas do tipo, aí está é nisso que dá uma sociedade sem Deus e sem costumes, é nisso que virou a família depois de que se permitiu o divórcio, né? Mas com uma baita carga de ironia, né? Obviamente. Absolutamente irônico, né? Porque Mas ele tá... eu acho que tem uma, desculpa interromper, né? Tem Não. uma questão assim que ele tenta colocar ali um verniz de erudição, mas ele é meio tosco, né? Então, o tempo todo assim, não, é uma coisa. Você percebe ali que é uma forçação de barra tremenda Talvez desse como censores em todas as épocas, né? Ele é estúpido, né? Ele é estúpido no fundo. Ele tem ali é cheio das citações, etc., mas é um cara que você vê que ele é raso, né? Ele não consegue, ele não zomba do humor das coisas, né? Ele não consegue ver como aquelas situações são
são engraçadas, assim, Pra mim, porque a primeira carta, você já começa numa toada, né? Do pai cortando Mas a então, mesada mas pra eu tive, filha. relendo aqui, eu tive uma Ah, experiência engraçada, assim. Eu achei que começou, eu falei, nossa, é engraçado, mas o sorriso foi amarelando durante o livro, claro, assim, né? sabe? Ele não foi, não é um, começou a gerar um certo desconforto depois de um tempo, assim. é, Isso aconteceu, assim, para mim, pelo menos. talvez porque ele seja o tempo todo uma ode à hipocrisia, né? Assim, Uhum. todas as coisas que ele vai apontando desse jeito meio dúbio, muito irônico e difícil ali de ir sinalizando assim, com certeza, porque é sempre nas dobras, né? Para usar uma expressão Uhum. do nosso livro, assim. Ele fala mal da frivolidade, de uma sociedade de favores, de uma sociedade de castas em que o que importa é muito mais o dinheiro do que a sabedoria. Tem uma carta que eu acho maravilhosa, que é o conselho, são os conselhos de um velho médico para um jovem médico. E que ele fala coisas do tipo, olha, quando você se convencer que você convenceu o seu paciente de que você sarou, em vez de você achar, de contar para ele que você curou uma coriza, mas você falar que você salvou a vida dele, porque ele podia morrer daquela coriza, todas as pessoas em volta vão começar a procurar os seus serviços e vão se valorizar. Aí a outra ele falou assim: você tem que se convencer que o importante não é o doente, porque o doente está lá na cama e ele não está nem prestando atenção. Então você tem que ficar dando satisfação para todo mundo que está em volta. É um outro jeito. Assim. Então todas essas coisas são de uma sociedade muito corrompida, muito que tem o dinheiro como valor, as aparências, sempre, que acho que isso é um tema por excelência da literatura francesa, desde sempre, né? Desde Montaigne. Mas é assim, é querer ruir um pouco esse mundo das aparências. Como ele trabalha nesse registro da intimidade, que é a carta, e ele acha essa pessoa do censor que lê a carta, né? Não é um censor de jornal, de obras Não, não, artísticas, quem está entrando na na intimidade ali intimidade da do. pessoa. Ele chega e no fim, assim, não sobra nada, né? A gente está demolindo tudo aqui. Assim. Eu acho que uma outra coisa que vale a pena falar e que assim, para nós, a gente já comentou isso nas edições passadas do Clube de Leitura, mas para nós é sempre uma experiência nova ler a obra publicada, né? Porque a gente normalmente lê as revisões, lê o texto chegando da tradução, ou lê no original em uma outra edição. E assim, eu achei muito interessante a experiência dessa leitura com as dobras das páginas em que o censor ele é revelado ali. Porque eu achei que também gera um certo desconforto. Você fica esperando assim, o que vem agora? E fica essa coisa escondida. Eu achei que ficou bem interessante a edição nesse formato. Que foi um formato extremamente trabalhoso. Acho que até a Graziella pode falar um pouco mais do Eu acho que trampo que foi fazer isso aí. eu acho que foi o projeto gráfico da Paula Astiz. Eu não sei se todo mundo tem o livro em mãos, mas para passar rapidinho, ele se estrutura da seguinte maneira: você vem comentando aqui, enfim, entra cada carta, não sei se está dando para ver. Cada carta vem vindo e quando entra o comentário, ele entra nessa dobra aqui. O negócio é que, assim como as cartas são irregulares, o tom é irregular, conforme conforme a carta, o texto, o comentário vem de um lado, o outro vem de outro. Às vezes, os comentários estão sempre nas páginas roxas, né? E às vezes você tem um branco aqui, você não sabe para que lado abrir. A gente teve até gente que reclamou no começo, pô, mas como é que funciona? Mas acho que quando você vai entrando na obra, eu acho um projeto gráfico super ousado, mas que faz todo sentido, né? Você não sabe quem leu, onde leu, se comentou ou não comentou. E isso, obviamente, foi uma ginástica cerebral, assim, de produção gráfica para conseguir fechar esse modelo, porque A própria normalmente contagem de páginas, né? a contagem de páginas foi. E era várias vezes assim: quem estava fazendo a diagramação era a Ana Lígia, que parava e falou: não, peraí, meu cérebro está saindo fumaça, porque eu não sei. Você tem que fazer uma lógica totalmente diferente. E até quando
Quando você faz o livro, você fecha o arquivo num grande PDF que vai para a gráfica. E aí a gráfica te faz essa interposição das páginas para que dê o caderno que vai ser costurado, enfim, a impressão na folha com todas as páginas. E nesse é uma lógica totalmente diferente, porque algumas páginas, no fundo, ela tem 3, 4 faces, umas vai para um lado, outras para o outro. Então, assim, foi uma diagramação, uma composição de texto super trabalhosa e acho que a produção gráfica, enfim. Eu chego uma hora que eu não entendia mais o que eles estavam falando, porque Eu acho que a não grande consigo. surpresa, acho que a grande surpresa desse livro, quando ele chegou, é que ele não deu errado, né? Acho que foi esse. Pois é, Não, então, mas eu tinha a mais absoluta certeza de que ia pular uma que página. ia dar errado. Não, ele funcionou. Isso foi realmente Para mim, a fascinante. minha experiência é muito. Eu trabalhei, eu li o livro no Word, né? Assim, E foi seu editando ali. primeiro carambaio, né? Foi meu segundo Carambaia, Não, mas o primeiro foi- é um livro normal, que as páginas correm tudo bem, em papel, tá tudo certo, então não tem muita. Tem uma Emoção, faca na é. capa, mas era na capa, É. não que era o Heine. Esse, assim, eu fiz e falei, ai, que fantástico, deve ter uma solução. Quando a Graziella me explicou isso, eu fiquei assim, eu acho que eu sou muito burra para trabalhar com isso, porque eu realmente não estou conseguindo. E Não, mas teve uma coisa interessante, acho que o Pá vai lembrar de quando a Paula Astis foi lá na editora apresentar o projeto e tal. Ela estava explicando, aí ela falou, ai, esqueci. Ela tinha feito uma maquete. E aí a gente para a reunião, pede um motoqueiro para trazer e tal, porque de fato era impossível entender isso aqui na teoria. E ela tinha feito um bonequinho do livro que abria para lá e para cá. Olha que bom o comentário do Danilo. Ele fala, é um livro com projeto gráfico cubista também, dialoga com o texto e com a vida do próprio Max Jacob. Achei incrível. É isso, pra gente é o Foi melhor essa a elogio, ideia, muito bem. né? Não sei se a Paula está seguindo aí o papo, mas... A Paula vai ficar feliz, porque ele tem essa ideia de encaixar, de conseguir ver de vários ângulos. Interessante. E a Graziella falou dessa irregularidade, algumas cartas não têm comentários, né? Outras têm comentários. Tem isso, às vezes é uma carta curta com um comentário muito longo, às vezes é uma carta longa com comentário curto, então realmente não tem nenhuma padronização na concepção da obra, né? Assim, ele escreveu dessa forma e pô, ninguém não estava imaginando que uns malucos quase 100 anos depois fossem pegar o livro e fazer isso com ele, mas eu achei que ficou uma solução alucinada. Eu fiquei imaginando se alguém estivesse filmando a nossa cara na reunião que foi apresentado o projeto, assim, a cara de interrogação / terror, mas a coisa acho que funcionou muito bem. Sim. E como o Danilo falou, dialoga muito com a obra. E acho que tem o Pablo que está perguntando, se você pode responder. Pablo está perguntando como que a gente chegou na ideia dos espaços, né? Na concepção dos espaços, assim, dessa questão das dobras, enfim, o que será que ele quer dizer? Eu acho que são os espaços em branco, de como dar esses respiros. Assim. Sim. Então, com essa ginástica que eu me perdi meio no meio desse cálculo, como é que ia ser. Mas era tudo com a ideia de ir criando um pouco essa expectativa, né? Então, você está lendo essa carta aqui, você vira e fala, ops, essa não tem comentário, tem um comentário aqui, começa aqui. Eu acho que tinha uma questão que era, obviamente, industrial gráfica, tinha um momento ali que você tinha que conjugar os folders. A gente fez questão de não alterar a ordem das cartas, porque isso ia ser sempre... achei que seria uma intervenção muito grande na obra, apesar de que o Pablo sabe muito bem, essa obra foi publicada em vida com uma seleção bem menor durante a vida do Max Jacob, uma seleção 6, menor, né? A primeira edição era aí 6. depois uma segunda edição maior, e aí a edição que a gente usou como base, que o Luiz Dantas usou como base, foi uma de 68, se não me engano, que conta com 6 cartas a mais, então acho que isso deu uma... enfim, a gente quis priorizar a ordem que elas entravam, até por não saber se isso tinha sido uma escolha do autor ou do editor em que momento, enfim. Então, acho que esse foi o caminho.
Bom, eu eles têm tenho um monte de coisa pra falar que eu fui anotando assim, mas eu talvez a gente voltar para os personagens, porque isso que o Fabiano falou e que eu acho que é o grande valor do livro é que quando ele pensa em fazer um mosaico de personagens tão diferentes para dar uma ideia do que é a sociedade francesa, não só naquele momento, porque como a gente falou, ele vai no tempo, ele volta muito e tal. Eu acho que ele escolheu uns personagens que, apesar de serem de várias classes sociais, de várias origens e de várias épocas, eles têm todos essa característica de uma certa patifaria, assim, né? De serem personagens, todos são assim, meio tolos, meio espertos, meio malandros, meio querendo alguma coisa, né? Então, todo mundo parece que quer alguma coisa. Eu acho que uma das minhas cartas preferidas, que é uma loucura, que é um de virtuosismo narrativo, que é da Madame Gagelan, que escrevendo para a filha, e que ela faz uma verdadeira crônica de moda e de costume para a filha, e de como tratar o marido, e de como tratar os empregados. E é uma coisa impressionante, assim, parece que ele estudou muito os jornais de moda para conseguir emular a voz de uma matrona querendo ensinar para a filha aquilo, né? Mas E de uma aristocracia que já está perdendo aquele lustro, né? porque ela fica falando da família dos burgueses, né? São os fulanos que fazem rolha, os fulanos que fazem as garrafas, tem uma coisa mesquinha e pequena, assim. Mas eu lembrei da carta dela, que é uma das minhas preferidas, porque uma hora ela descreve os personagens do teatro que ela vai ver, ela fala, todos os personagens são meio criminosos, mas são tão engraçados. Então, eu acho que essa é um pouco a descrição desses personagens todos das cartas, né? Que todo mundo ali, você fala, não faz isso, vai dar errado, né? Assim, mas... A Rosa está contando uma coisa interessante aqui. Eu queria logo terminar de ler a carta, pois ficava sempre muito curiosa com o comentário e li vários comentários mais de uma vez. Gostei demais do projeto gráfico. E é verdade, eu também, até fechando o texto, dá isso, assim, o que ele vai... Porque você já vai lendo a carta imaginando o que vem de comentário, esse né? aqui ele vai enlouquecer, né? Tem uma outra que Eu eu acho- acho divertida, que na verdade é uma sequência de cartas, são as cartas Os Pais do Matemático, não sei se vocês lembram dessa. eu acho E que aí tá entre parênteses, tá cartas autênticas. Isso também é curioso. porque também tem essa brincadeira que até o Pablo destaca no pós-fácil, né? Porque tem carta verdadeira aí misturado no meio, mas você não sabe dizer quais são, né? Então cria essa confusão mesmo. Só para lembrar uma coisa, nós estamos aqui já passando da metade do papo, são os últimos minutos para votar no próximo livro do mês. Então, como a gente sempre faz aqui durante a live, o clube de leitura, a gente coloca em Desculpa, votação gente, entre caiu o telefone aqui. Enfim, estou falando que está o momento da votação são os últimos minutos aí para a gente votar, escolher qual vai ser o próximo livro do mês. Isso significa que o livro entra com desconto para compra no nosso site e que no próximo, última quarta-feira de novembro, a gente vai discutir essa próxima obra. Estão em votação a Caixa H.G. Wells, que tem os 2 livros, O Dorminhoco e A Guerra no Ar. A segunda obra é o Pirandello em 5 atos, que é uma coletânea de 5 peças de um ato do Pirandello, que foi uma seleção e tradução do Mário Santana Dias. E o terceiro é o Ifigênia, que é a obra de uma venezuelana chamada Teresa de la Parra, que estava inédita no Brasil quando a gente lançou essa edição. Esse livro acho que é a única tradução. E, enfim, é uma mulher considerada uma das principais escritoras venezuelanas e muito conhecida lá, pouquíssimo conhecida aqui. Então, uma mulher com uma vida incrível, né? Aventurosa, assim. Parece que a nossa conexão Berlim acabou. Voltou? Oi, você está me vendo? Enfim, agora. A gente está te Eu estou ouvindo, mas.
Tô Eu ouvindo. não estou aparecendo. Deixa eu ver aqui o que acontece. Não, peraí, é que eu e a Ana que não estamos te vendo, mas só ouvindo. Aqui pra gente tá É. travado. Bom, mas segue a minha voz, vocês conseguem ouvir? Eu tô ouvindo, vocês Eu estão acho que ouvindo sim, aqui? é que tem um delay também entre o que a gente conversa e o que entra. Não, Mas- acho que na live você não tá aparecendo, Fabiana. Ainda não. Deu algum problema. Vamos ver. Danilo, Que é muito estudioso, Danilo. eu li um pouco sobre a vida do Max Jacob. Ele era um grande correspondente de cartas. Se correspondia com Charles Mon, Jean Cassou, René Hichet, entre outros. Mas ele vai além. Por isso que eu acho que isso aqui é um laboratório mesmo, uma tentativa de criar isso que o cubismo estava fazendo na pintura e em outras horas. Fabiano foi parar no escondido. Mas eu acho que também a gente tem que ter em mente que a correspondência era um veículo de comunicação muito mais importante, né? Voltei aqui. Voltou, Fabiana. Fabiano Voltei, saiu do gabinete negro. Tá, eu entrei na dobra. Eu perdi um monte de coisa, mas tudo bem, segue daí. A gente tá falando mal do chefe. Tá bom. Não, mas assim, eu acho que o Danilo está falando que foi estudar um pouco sobre a vida do Max Jacob e de como ele era um correspondente importante, notável, e falava com todo mundo. Eu acho que ele participava dessa época de vanguarda, efervescência da vanguarda em Paris, e a correspondência era um veículo muito importante, muito mais do que a gente está hoje. Não sei se a gente pensar em fazer um gabinete negro abrindo grupo de WhatsApp, né? Hoje em dia. Então, um monte de meme. Os surrealistas iam gostar bastante, talvez, né? Bom, eu acho que tem muito até de surrealismo aqui mesmo. Tem. E dadaísmo, enfim. Ele passou por tudo isso e não se filiou mesmo o cubismo é que ele... Porque eu acho engraçado porque tem surrealismo, dadaísmo de tal maneira como o nosso modernismo aqui no Brasil, que olhou muito para essas vanguardas nessa mesma época do Max Jacob, né? Claro que eu não posso dizer o que o Oswald e o Mário de Andrade sabiam disso, mas tem coisas que são muito identificáveis com o modernismo, né? As cartas escritas errado, né? Essa galhofa com as coisas sérias, a galhofa com a religião. O Pablo fala no pós-fácil que as figuras religiosas elas parecem um pouco Molière também, que é sempre um pouco ridículo, aquele ridículo da seriedade, da sabedoria. Eu acho que isso são coisas características. O Pablo colocou até aqui no pós-fácil um trecho, né, do Oswald de Andrade mencionando o Max Jacob numa carta para o Mário de Andrade, na qual ele diz ser um dos únicos moderníssimos a serem levados a sério, lamentando não ter podido encontrá-lo no momento em que residia no ateliê parisiense de Tarsilo. Que momento, né? Seria esse? Que momento. O Drummond também citou o Jacob. E ele era um super poeta, né? Provavelmente eles também se liam não só por essas cartas, mas pela poesia. Assim. Eu acho que até enfim, pelas obras dele, ele é mais conhecido pela poesia do que pela pintura também, não tem uma acho coisa... que sim, sim, mas eu acho que tem também, eu sempre acabo me ligando um pouco em aspectos biográficos, mas a vida do Max Jacob é bem impressionante também, porque ele teve esse envolvimento todo com esses artistas, vida louca, vida louca estava usando o sentido original do termo, não que meus sobrinhos usam, mas enfim, pode ser a mesma coisa. Sim, boemia. Os anos loucos de Paris, Tá, vamos colocar... não com L-O-K-A. Tá, boemia, né? Na verdade. Boemia, E aí,
ele teve depois essa questão mística, né? Essa conversão dele, que foi ao catolicismo, e aí ele tem um momento em que ele se isola, vai morar numa abadia, e tem realmente enfim, uma experiência mística muito forte, e convertido ao catolicismo, ele vem de uma família judia, e o fim dele é absolutamente trágico, porque ele está saindo de uma missa, de um domingo de missa, e quando está chegando na casa dele, oficiais da França ocupada já, ele é preso e levado para um campo para aquele campo que eles reuniam, esqueci o termo agora. Enfim, era um campo que reunia os judeus para depois mandar para os campos de concentração. E aí a morte dele é absolutamente inexplicada ali, porque ele morre de uma pneumonia, não se sabe muito bem, nem a data dele de morte também fica na dúvida se foi um dia ou outro. Ele morre nesse momento em que ele está esperando para ser transferido para um campo de concentração. E nesse tempo que ele ficou preso, houve uma movimentação muito grande desses artistas, que já tinham uma certa relevância no cenário, aí em 1944, né, que ele morreu. E aí há esse grande movimento para tentar tirá-lo dali, enfim. O Picasso escreve uma carta, o Cocteau também se investe nisso, e foi uma questão que movimentou bastante essa intelectualidade meio boêmio e artístico de Paris na época, e obviamente, e ele consegue, na verdade, eles dizem que ele seria preso e quando chegam lá ele está morto. Acho que o Picasso teve uma resposta de que ele seria liberado. Então, inclusive, ele é um autor que se transformou depois, ele foi reconhecido como um dos heróis, os mártires, né, mortos pela França. Isso ajuda o nome dele estar num desses cânones dos judeus que foram perseguidos, e ele teve esse triste fim. E o mais louco é pensar que ele está saindo de uma missa católica e foi preso por ser judeu. Então é o grande absurdo, né, dessa história toda. É curioso também, né? Eu estava pensando aqui, dá para fazer uma série de livros da Carambaia com autores que se converteram ao catolicismo. Depois de publicar os livros que a gente lança. Geralmente depois de publicar os livros que a gente lança. Porque tem o Ismans, o Tosi também. O Danilo está dizendo, o que é aquela carta bula de um papa do século IX? Tive que ler em voz alta, acharam que eu estava pregando uma missa em latim. Eu achei que meu Word estava com problema. A gente, para fechar esses textos, tinha que desabilitar qualquer corretor automático, porque ficava enlouquecido, né? Mas eu acho que é um exemplo também muito bom, voltando só àquela história do começo da tradução, esse aspecto autoral da tradução, em casos assim, né, de você transformar isso para o português, algo que foi concebido por um outro idioma, de uma forma completamente original, né? Então isso Acho que a beleza dessa tradução do Luiz Dantas é que ele entende muito intrinsecamente qual que é o humor do Max Jacob, né? Porque ele não, acho que ele mais que uma tradução correta, né? Assim, correta, fiel, colada no francês, que tem vários tradutores que optam por isso, e em vários casos funciona. Eu acho que ele entrou numa lógica, até as gírias que ele divide, que ele usa quando ele é uma mocinha, ou quando ele é uma senhora, ou quando ele é um médico velho, ou quando ele é um padre. Assim, ele incorpora essa linguagem e, sobretudo, o humor do Max Jacob, né, na tradução, que é muito notável, é muito difícil. Se o Fabiano tivesse escolhido esse livro e falasse, arrumem um tradutor, a gente ia ser complicado. Não, eu acho que é absolutamente brilhante, porque não é só essa correção da linguagem, mas ele tem um absoluto domínio do francês e do português, que é raríssimo de se ver, assim. E é isso que o Fá estava comentando, né? Escrever errado é o mais difícil. Então... Foi a Ana que comentou isso, que escreveu errado. Não, desculpa, errei no crédito. Mas é um fato, assim, você pensar, quando você lida com as traduções, a gente vai
pegando essa experiência no contato com os tradutores, evidentemente tem livros que permitem que um tradutor que não seja um grande conhecedor daquele autor ou daquele texto, que ele consiga traduzir perfeitamente, sem grandes problemas. Mas quando você cai em livros que têm uma questão de linguagem muito característica, que tem uma estrutura muito específica, que o autor concebeu aquilo de não simplesmente para contar uma história, mas que tem toda uma forma por trás daquele texto, é muito importante que o tradutor seja um grande conhecedor do autor, que ele estude aquele autor, senão realmente fica... Tem que ser um grande versão... escritor também, né? Isso aqui é só um grande escritor que faz, não é? Claro. Você tem... Bom, tem coisas engraçadíssimas de você... Acho que o caso clássico, por exemplo, do Machado traduzindo Dickens, né? Que ele dava uma arrumada no texto do Dickens. Assim, né? Isso tá muita enrolação. Uma melhoradinha. Pra que uma página inteira para contar isso aqui? Faz num parágrafo, né? Então tem alguns autores que, óbvio, conseguem fazer isso, mas realmente, eu acho que, como a Ana falou, isso simplesmente fala, gostamos do livro, vamos arrumar um tradutor do francês. Cara, Não, esse aqui não é demais. Então, não é um realmente, livro que teria esse caminho. Foi essa sorte mesmo do livro chegar pra gente pronto e falar, legal, vamos publicar, porque realmente aqui o tradutor fez um trabalho fabuloso de leitura e de expressão dessa obra. Não seria feito de outra O forma. Mike está fazendo um comentário aqui, Carambaia fazendo a alegria da galera. Queria dizer que o seu comentário está fazendo a alegria da galera aqui também. Agradeço. E nesse caso é literal porque a alegria, esse livro dá uma alegria mesmo, não é deprimente, é um livro super alegre. Assim. Falando nisso, uma das coisas que eu separei, que eu gosto muito, assim, é quando ele está discutindo, um dos comentários do narrador, do comentarista ali das cartas, ele falando do humor e do que há de engraçado, ele fala, não é como se poderia acreditar, falando que o humor não é como se poderia acreditar, sinal de falta de reflexão ou de consciência, mas muito pelo contrário, símbolo de grande profundidade. Então, é essa tradição pelo riso falar dos costumes. Mas outra frase muito boa também é da mesma Madame Gagelan, falando desses personagens que são criminosos, mas são tão engraçados. Ela fala, só mesmo o diabo é capaz de tirar algum proveito desses costumes todos. Né? Então, acho que tem sempre essa ambiguidade. O que se aprende chafurdando nos costumes frívolos e gananciosos e tal, né? Tem essa dimensão social, né, de algumas cartas também, toda aquela questão do patrão, dos empregados da fábrica, depois da casa, que eu acho muito, muito bacana. E ele cutuca, assim, né? Quando a empregada doméstica tem aquele texto que você precisa parar para entender e reler, é bem impressionante. É quando deixa de ser engraçado e vai incisivo só para querer dizer que tem uma profundidade ali que não é numa aparente leveza, escrevendo engraçadinho aqui esse texto, ele tem uma crítica social bem profunda também, né? Tem um outro também que ele é a carta do poeta moderno, que tem um comentário, que é bem engraçado, tem um comentário, né, que depois a mãe, eu não estou achando aqui o trecho, mas que a mãe coloca ele para fora depois que descobre que depois que ele se revela um poeta, coloca ele para fora. Ele sai do armário, né? É o poeta saindo do armário. Quase Monty Python, né, aquela coisa. E aí tem e aí tem as consequências da carta, né, que o comentarista, o censor aqui vai falando. E aí tem alguns trechos aqui que uma outra uma carta anônima que chega à mãe do poeta, né, que falando que o filho pediu em casamento uma mulher da vida, né? Então tem toda essa futrica social, tá? Aí dá até o nome e o endereço da mulher, e aí assim, assinado alguém que a estima. Né? Então tem toda
São fragmentos assim, que vão entrando, dando todo um sabor para esse texto, que eu acho que são brilhantes. Assim, né? A Cecília está falando aqui que a tradução da carta de uma empregada deve ter sido uma das mais complicadas, imagino eu. Não deve ter É sido. uma insanidade essa daí. É uma insanidade. É inacreditável. É muito difícil errar desse jeito, Uhum. assim, né? É uma Eu coisa. acho que não só a tradução, a escrita mesmo, né? Eu acho que ela é muito. Porque você tem que entender como é que é o francês ali, falado por uma pessoa que teria menos instrução Vou e que escrever. está tentando se referir à patroa e tentando colocar aquilo em escrita. E aí realmente E é o que refazer esse caminho todo em É português. engraçado que é o que o João Bananelli faz, né? Aquelas Uhum, coisas do totalmente. italiano macarrônico, porque ele tá pensando isso, tá pensando no italiano, tá pensando português e junta, né? Ou a Dona Barbosa, né? Quando faz assim. Acho que esse registro é muito delicado, né? De brincar sem parecer uma esculhambação total, assim, porque você consegue ter uma sonoridade, né? E a gente teve até essa conversa durante a edição do livro, né, do texto, porque tem momentos em que fica muito incompreensível, né? E o quanto você vai ajudar o leitor nisso ou não, ou o quanto que, enfim, tá equilibrado. O que no francês é difícil mesmo assim, e que tem trechos que a pessoa vai ter que ler e reler, e ler em voz alta muitas vezes funciona, né? Para chegar nisso. Mas é que, assim, logo que eu peguei, que eu comecei a ler esse texto, eu falei, não vou conseguir ler, é insuportável isso daqui. Então, ele dá essa. É terrível. Só que aí depois, quando você... Aí eu parei, voltei, comecei de novo, e aí você entra. Aí você consegue... Alguém, eu não sei se foi o Danilo que falou aqui, tive que ler em voz alta, que é muito... o do Papa, A né? bula Da papal. Bula eu acho que são essas também, duas também grandes. é uma... A primeira leitura, as primeiras linhas geram um estranhamento tão grande que você fala, não vou conseguir. Aí você tem que parar, Bom, retomar e não sei tentar se entrar. Fá, não sei se você lembra que ligaram da gráfica pra gente, né? Durante a impressão de falar, escuta, tá saindo umas páginas aqui, não é possível, tá tudo errado. Tal. Não, é isso aí mesmo. Parece aqueles textos que aplica, né? Lore Ipsum. Isso. Acharam que era alguma coisa, ou que saiu, sei lá, em outro idioma. Porque realmente e assim, se tem uma personagem, talvez que ele vai demolir, que é o alvo principal dele, é essa personagem do burguês francês, que ainda fica ali apegado na aristocracia, já um tanto decadente, ele nunca consegue ter a classe que ele acha que ele tem, né? Nessa do médico, que eu adoro essa carta, ele fala assim, o melhor freguês é o burguês, porque você cobra 600 francos, ele vai acreditar tudo. Já o rico dá mais problema, porque ele vai chamar especialista, ele vai ver se é isso mesmo, assim. E acho que não sei se foi o Danilo, alguém comentou aí que gosta o final dessa, né? Que fala, desconfia quando te oferecem jantar. Que não tem comentário também, mas dá um toque, né? Então, bom, estamos chegando ao fim aqui. Fá, não sei se você quer fazer mais algum comentário. Não, assim, só rapidamente, que acho que esse é um tipo de livro que a gente sabe do ponto de vista mercadológico como é uma aventura você tentar lançar algo assim, porque realmente não é qualquer leitor que vai se interessar, realmente é um leitor que está interessado não só numa história, mas em alguns aspectos formais de literatura e expandir um pouco esse vocabulário. Mas eu acho que é aquele livro que você olha e dá um orgulho de ter no catálogo, porque você está indo além, você está buscando coisas diferentes, você está buscando obras que não são o óbvio, né? E um autor tão importante, tão relevante, acho que um autor que tem essa transição na França, né, como a Ana falou, assim, tem toda essa importância no cubismo, mas que foi beber em outras fontes anteriores, que depois continuou sendo lido e utilizado em obras que fizeram muito sucesso depois, já com autores mais
contemporâneos e conhecidos por todos nós. E eu acho que isso é fundamental. É fundamental você ter essa variedade no catálogo, você ter livros como esse, que muitas vezes não são uma escolha muito óbvia e muito simples de serem feitas. Mas eu acho que é um livro realmente fundamental para a gente ter e entender um pouquinho melhor na literatura desse período na Europa. Muito bem. Bom, encerramos a votação aqui e o próximo livro do mês, então ele é A Caixa Wells. Então São temos dois livros para comentar. Livros do mês. Mas, Aham. dois livros do mês, mas que são vendidos numa caixa e acho que vai ser interessante E começa comentar logo, os dois porque juntos. são muitas páginas. Não, mas ele Vai não sei, é uma rápido. leitura tão rápida, né? Eu acho que Teremos distopia e ficção científica, então. na pois próxima. e eu acho que um estudo sobre, né, grandes momentos aí da história mundial, que coisas tão próximas que parecem agora, eu acho que é um bom momento para discutir esses livros. E também queria avisar que para quem estiver aqui em São Paulo, esse fim de semana nós estaremos na Feira Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade. E Sábado e domingo, e será ótimo encontrar com vocês. Só para não deixar sem comentar também o comentário que a Rosa fez sobre o último parágrafo da carta do poeta moderno, quando apesar dele falar que a carta não tem pé nem cabeça, ela é genial. E agradecer todo fantástico, o Danilo, que super participou, leu direitíssimo o livro, né? A Rosa, o Mike, né? Isso. E o Pablo, que está aí bravamente nos assistindo, falar sobre o livro, que ele sabe muito melhor do que a gente. Pois é. Muito bom, gente. Muito obrigada, então. Obrigada. Até o próximo. Que dia que vai ser? É 30? Não, qual que é a última? Que abrir aqui o É calendário. a última quarta-feira de novembro. 27 de novembro, estaremos aí com o Fabiano ao nosso lado. O Borba, talvez. Tá certo. Boa noite. Tchau. Bom, Boa madrugada, Fá, pra você aí. Obrigado. Volta Muito logo que frio. tá cheio de livro para fechar. O negócio de Tá férias bom. não funciona. Tá bom? Tá Tchau. legal. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.